Pessoal, boa tarde, tudo bem? Todo mundo consegue estar me ouvindo aqui na transmissão? Só fazer a confirmação para ver se todos conseguem me ouvir para a gente poder iniciar. Responda aqui no chat se sim, se não, para eu ter certeza que todos estão conseguindo me ouvir. Como eu troquei de dispositivo de som, né? Eu não sei se o som está um pouco ruim, eu queria saber se vocês conseguem me ouvir corretamente. Eu estou conseguindo ver e ouvir muito bem. Beleza, Então, obrigado, Alexandre. Vamos estar iniciando, então, gente, né? Vamos começar no horário para a gente não comprometer muito o horário de quem chegou aqui e a gente não se perder muito no nosso tempo. Como eu tinha falado para vocês, a gente vai estar conversando aqui em 4 encontros, né? Duas essa semana, o de ontem e o de hoje, e na semana que vem, na segunda e na terça-feira. Os encontros vão ser bem curtinhos, a gente começa ali às 6 horas, a ideia é que antes das 7 a gente já encerre para que não fique um conteúdo muito extenso, então a gente vai fazendo essa dinâmica aqui bem rápida e bem dinâmica, para a gente não ter aquele conteúdo meio maçante, sabe? Então eu vou recapitular aqui o que a gente falou ontem. Se alguém não estiver visualizando a apresentação, gente, me avisa aqui no chat, viu? Ou pode ligar o microfone para eu poder consertar. Deixa eu só aceitar aqui a Patrícia que está entrando e a Roseli. Pronto. Então, só recapitulando aqui o que a gente tinha conversado ontem, né? Essa capacitação. O nome do projeto que a gente está realizando hoje é o projeto Cine Educa Brasil, que é um projeto realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, mediante o apoio da Secretaria de Esporte, Turismo, Lazer e Cultura de Redentor. Então, o nosso projeto se chama Capacitação Gratuita para Educadores e Estratégias para a Implementação da Lei do Cinema em Sala de Aula. É, Acho que todos estiveram aqui ontem, né? Mas eu vou estar fazendo essa recapitulação, vou me apresentar aqui novamente, que eu não sei se todos estiveram aqui no mesmo horário. Meu nome é Lucas Jesus, sou formado em jornalismo pela Universidade do Estado de Minas Gerais, membro associado do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, pós-graduado especialista em mídias e educação pelo IFSU de Minas, e hoje atuo como pesquisador em artes visuais pela Universidade Federal de Pelotas. Esse projeto que a gente está realizando hoje é um projeto produzido pela Laboratório de Criar, que é uma produtora cultural. A gente realiza atividades de formação, produções audiovisuais, a gente realiza eventos culturais, e esse projeto faz parte do leque de projetos do Laboratório de Criar. Deixa eu só provar aqui a Zuclei também. Então, vamos lá. Esse projeto, eu já tinha comentado ontem, que é um projeto realizado pela Lei Paulo Gustavo, a Lei Paulo Gustavo que veio como um mecanismo de apoio ao setor do audiovisual dentro do período pandêmico. Então, essa atividade de hoje, ela faz parte, né, das contrapartidas realizadas pela Lei Paulo Gustavo, a partir dos projetos culturais que ela possibilitou. Então, eu vou estar disponibilizando no último dia do nosso curso, né? A gente vai estar passando para vocês uma gama de materiais para serem utilizados e aplicados no cotidiano de vocês. Inclusive, a gente já está passando uma pesquisa que a gente realizou no programa de pós-graduação de Mídias e Educação do IFSU de Minas, que é um diagnóstico que a gente fez numa cidade no sul de Minas Gerais, para entender como que foi a integração do cinema brasileiro na educação básica através dessa lei. Então, a gente faz um diagnóstico ali de como que essa lei é aplicada. A gente conversou ontem, né, sobre a lei, muitas pessoas aqui não tinham conhecimento da lei do cinema na escola. Então, a lei do cinema na escola, ela vem como um artigo, né, que modifica a lei das diretrizes básicas da educação nacional, e ela torna obrigatório a utilização de 2 horas mensais de cinema brasileiro em sala de aula. Então, é uma obrigação que toda escola de ensino básico regular utilize o cinema brasileiro em sala de aula como um mecanismo complementar de ensino.
atrelado à proposta pedagógica, obviamente. Então, é uma obrigatoriedade, tanto escola pública quanto privada. A gente passou esse vídeo, né, da TV Cultura, falando sobre a inclusão dos filmes nacionais na proposta pedagógica, falou um pouco sobre a lei do cinema em outros países, né, que não é só o Brasil que tem esse mecanismo de proteção do audiovisual, porque lembrando que além da lei ela vir como um mecanismo de incentivo, né, do cinema como uma ferramenta pedagógica, a ideia é que a lei ela também forme pessoas interessadas no cinema brasileiro, a gente forme um público interessado em consumir o cinema brasileiro cada dia mais. A gente comentou sobre o cinema brasileiro, né? Por que cinema brasileiro, no sentido da indústria, a lei do cinema na escola, ela vem como uma política pública de fomento da distribuição do audiovisual, né? Eu comentei ontem aqui que a gente tem uma problemática muito grande da falha da distribuição audiovisual. Um filme, ele custa muito para ser feito, só que na hora da distribuição, na hora que ele está finalizado, né, aí é onde o cinema brasileiro peca, porque a gente não tem verba para distribuição, a gente não tem verba para divulgação, e aí onde o cinema brasileiro não tem competição, acaba com uma competição desleal com a produção, geralmente estadunidense, quando a gente fala de divisão de público, né, de espectador. E por que cinema? A gente comentou isso ontem, o porquê da utilização do cinema em sala de aula. A gente falou sobre como que o audiovisual, né, ele está muito intrínseco no nosso dia a dia, então é muito mais fácil a gente conseguir aprender com uma linguagem que a gente tem um contato direto, né, com uma linguagem que está intrínseco na nossa rotina. Então o audiovisual, ele vem como um meio para a gente conseguir facilitar esse processo de aprendizagem. E ontem a gente passou um diagnóstico, deixa eu compartilhar aqui com vocês, cadê? Eu vou compartilhar aqui. O diagnóstico nem todo mundo respondeu, né? Eu vou deixar lá no grupo para quem puder estar respondendo, porque é importante que a gente saiba, né, como que é a situação do cinema brasileiro dentro de sala de aula na realidade de vocês, para que no final do curso, né, na hora que a gente for passar o guia prático, a gente for falar da elaboração de propostas pedagógicas, a gente entenda a realidade da escola, a gente entenda a realidade de vocês, para que a gente consiga tornar essa capacitação mais personalizada, certo? Então, aqui, a Marisa, Alexandre, Patrícia, Flávia e Roseli responderam o nosso questionário, né, todo mundo de Redentor, tem quatro professores e uma coordenadora pedagógica. Então, aqui, a gente vai para a primeira pergunta, né, quanto você consome de cinema brasileiro em média por mês? Né, uma pessoa respondeu uma vez, um filme por mês, não tenho costume de utilizar o cinema em sala de aula, praticamente nada, não consumo o cinema. Então, é muito importante, a gente está falando aqui de uma legislação que ela torna o cinema, a gente força, né, força a distribuição cinematográfica. Só que se a gente não tiver agentes que consumam, agentes que saibam os meios, ou que pelo menos conheçam essas produções, a gente acaba dificultando o processo. Então é muito importante que a gente aqui nesse espaço, né, eu me coloco nesse meio, porque a gente também realiza atividades em sala de aula, é importante que a gente tenha um conhecimento de produções nacionais. A gente sabe que há uma dificuldade estrutural e uma dificuldade de acessibilidade dessas produções, mas é importante que a gente consuma essas produções, né? A gente saiba quais são as produções que estão em alta, quais são as produções que eu posso estar utilizando dentro de sala de aula, e é um trabalho, eu compreendo que é um trabalho burocrático, né? Um trabalho complexo, porque o acesso do cinema brasileiro é muito difícil. A gente vai falar no decorrer do curso sobre plataformas, sobre meios de acesso, mas é um desafio que a gente precisa exercitar para consumir o cinema, para depois a gente ter um repertório para poder repassar em sala de aula. Como o cinema é utilizado na sua escola? O pessoal falou muito pouco, filmes para certos momentos pedagógicos, utilizamos o cinema através de filmes infantis, com temas relevantes e de fácil entendimento para os alunos, legal. E outros dois respondeu aqui que é muito pouco. Ainda mais para o público infantil,
na próxima semana, eu não vou atropelar o conteúdo, mas na próxima semana a gente vai falar um pouco sobre o audiovisual para o público infantil, né? A gente vai falar sobre animações de alto estímulo e animações de baixo estímulo. Quais são, porque desenho infantil já é muito complexo. Se um filme brasileiro já é muito difícil a gente ter acesso para colocar em sala de aula, um desenho ainda mais, né? Porque a gente não tem, às vezes, noções de onde encontrar animações. A gente está falando de animação, a gente precisa de materiais chamativos para o público infantil. A gente sabe que não é fácil você tomar a atenção de uma criança, é muito difícil. Então, a gente vai estar falando na próxima semana sobre essas animações de alto estímulo e de baixo estímulo e como que elas são, quais são os efeitos no desenvolvimento de aprendizagem delas. Isso aí, a gente trouxe esse conteúdo, ele não estava previsto no curso, né, da gente falar especificamente para o público infantil, mas foi algo que numa outra rodada que a gente fez com o pessoal, se eu não me engano, de São Tomás de Aquino, acho que foi São Tomás de Aquino que a gente fez em Minas Gerais o curso, a gente fez dessa mesma forma que a gente está fazendo com vocês aqui, a gente fez esse diagnóstico, né, para conseguir personalizar o curso, e a gente notou que havia uma dificuldade, né, tinha muitas professoras no curso que eram do turno infantil, que era de escolas infantis, e elas tinham essa dificuldade de conseguir encontrar animações que pudessem dialogar com as crianças. Então, a gente viu essa necessidade e incluiu essa parte no curso também. Então, é importante, né, ver como é que é uma construção coletiva, é importante a gente saber como que é a realidade de cada escola, porque o curso ele vai se construindo conforme vai passando por outras cidades. Quanto a sua escola consome de cinema brasileiro em média por mês? Uma vez, quase nada, nada, muito pouco, pouco. A gente vê que a gente está partindo do ponto, né, que as escolas, né, vocês aqui, não tinham ciência dessa legislação. E não é uma problemática, não é um problema, digamos, se tem uma culpa, né? Porque se a gente for parar para pensar, há uma problemática no sentido governamental, que a lei ela só foi jogada, né? A lei ela só foi jogada para os professores, para os gestores escolares, sem nenhum meio de capacitação. Então, isso é uma problemática que a gente conversa também no curso, e é uma justificativa do curso. Existe a lei está lá. Como que são os meios para conseguir fazer com que ela se torne eficaz? A gente não sabe, né? A lei, esse ano, ela completa 10 anos, e 10 anos de exercício dessa lei, em nenhum momento a gente teve ações de capacitação dos professores. O governo federal, nenhum dos governos, né, sugeriu, o Ministério da Cultura em nenhum momento promoveu uma capacitação para os professores. Então, esse é um problema. Mas como é que eu tenho uma lei que já tem 10 anos de exercício e nunca, depois que ela entrou em vigor, houve uma capacitação, houve um material didático que chegasse para os professores? Então, isso é uma problemática também que a gente não pode assumir essa culpa, né? A lei está lá, ela está parada. Quem que está fiscalizando? Quem que está tomando ações para que ela se torne forma, para que ela se torne eficaz? Então, isso é uma problemática muito grande da lei também. Então, agora você está ciente que a lei 13.006 de 2014 torna obrigatória a exibição de filmes de produção nacional nessa escola de educação básica. Em algum momento essa lei já foi discutida na escola, os dois falaram que não, um falou que poucas vezes, né? E deixa eu voltar nessa pergunta aqui, que eu não estou conseguindo ler ela. Agora tenho conhecimento da lei do cinema na escola, onde poderia discutir com os demais professores e planejar estratégia para sua exibição. Ainda não havíamos discutido em sala de aula, pois não tínhamos conhecimento da lei. Exatamente isso que eu tinha falado, né? A maioria dos professores, quando participam do curso, a gente já fez esse curso, o curso ele vai para outras cidades, né? Mas a gente já fez em algumas cidades de Minas Gerais, do sul de Minas, e a gente fez no interior de São Paulo, ali na região de Santo Antônio de Posse. E praticamente 90% dos professores, dos gestores escolares que participam do curso, eles nunca discutiram essa lei, né? Isso é uma problemática muito grande.
Então, quais são os principais desafios que você vê na implementação eficaz da exibição de filmes nacionais como componente curricular complementar? Primeiro, a internet, a questão estrutural é muito complexa, né? A gente sabe que ali já é uma problemática econômica, né, da escola, interesse dos alunos, aí a gente vai partir do ponto da seleção, né, de conteúdos, como que aquele conteúdo que a gente selecionou, ele realmente é atrativo ou não. Vejo que precisamos conhecer mais sobre o cinema nacional, para saber como abordá-lo em sala de aula. É, acho que acho que será também um desafio, uma mudança de rotina, utilização de filmes infantis, no caso da minha escola, para o cinema nacional, que utiliza uma abordagem diferente dos filmes de animação. Isso aqui, voltando naquele assunto que eu tinha falado dos filmes de animação, né, é muito difícil a gente conseguir hoje, muitos professores, quando já fizeram um curso em outras edições que a gente fez, chegou e falou, tipo, a gente passa materiais, a gente passa animações para criança, mas a gente não passa animações nacionais, porque animações nacionais, elas não são chamativas, né, elas não têm as musiquinhas igual tem outros tipos de animações, elas não são coloridas, né? Então, ali é uma abordagem totalmente diferente, que a gente tem que utilizar o cinema nacional infantil, né? E a gente partir do ponto de não utilização do cinema meramente como uma função de entretenimento. Porque ontem mesmo, naquela reportagem da TV Cultura, uma professora, ela comenta, o cinema por si só, ele não faz muita diferença, e ele realmente não faz. A gente só jogar o filme, né, a gente faz a mesma coisa que está sendo feito com a lei. A lei foi só jogada. Em troca, a gente faz o quê? A gente só joga o filme sem nenhum aparato ali de discussão. Então, isso que não pode acontecer, porque a lei, ela é um espaço, né, para que se tire um proveito dali, é importante a gente ter um momento de diálogo, um momento de reflexão, para que a gente consiga extrair isso da exibição, né? Vamos continuar aqui. Como obter aparelho adequado, filme adequado com a faixa etária, que venha a contribuir com a aprendizagem. Como trabalhar a didática, a sequência didática sobre o filme, né? A gente vai falar, eu não sei se vai dar tempo de falar hoje aqui, porque eu não queria alongar muito hoje, não. Mas talvez na próxima semana a gente já vai falar sobre a abordagem didática após um filme, como que a gente começa a fazer, como que a gente consegue mediar um debate, né? Porque é muito difícil, eu não conheço a realidade, a gente já trabalhou em várias escolas, tem escolas que os alunos participam muito, os alunos conversam muito, tem escolas que os alunos ali são meio travados, né? Ninguém conversa, ninguém puxa, a gente precisa ficar puxando o fio por fio ali para tentar sair alguma coisa. Então, a gente vai falar também como mediar esses debates para conseguir tirar uma reflexão sobre aquele filme. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu só abrir aqui. E por último, né, quais são as sugestões para viabilizar a Lei 13.006 de 2014 nas escolas? Disponibilidade de filme, é algo que a gente vai falar aqui na questão dos catálogos, né? Várias, penso que precisamos de uma lista de filmes nacionais com abordagem de cada um, aí podemos fazer uma adaptação deles para introduzir em sala de aula. Isso é uma proposta que o curso quer trazer, né? Ter disponibilidade de filmes com mais facilidade, que faça sentido transmitir para os alunos. Criar um cronograma com sugestões de... Peraí, que tá comigo a palavra aqui. Criar um cronograma com sugestões de filmes de acordo com a faixa etária, sugestões de nomes de filmes e documentários. Tudo isso daqui, né, a maioria dessas problemáticas, com exceção das problemáticas estruturais, obviamente, a gente traz nesse guia prático que a gente quer repassar para vocês. Então, a ideia da capacitação de hoje, né, não é fazer igual a gente só faz com a lei, tá pronto, a lei tá aí, agora vocês estão sabendo, o que vocês fazem, né? Então, a gente vai trazer esse conteúdo para vocês, na próxima semana, que é um método, né, um guia de bolsa, para que a gente consiga falar, ter um catálogo ali de que tipo de material eu posso estar utilizando em cada disciplina. Na próxima semana também, aí a gente entra para falar sobre a legalização e direitos autorais de filme, que é um ponto também pouco falado. Se o cinema, a utilização do cinema já é pouco falado, os direitos autorais sobre um filme é menos falado ainda.
a gente não conhece sobre os métodos de direitos autorais no Brasil e eles são muito complexos. Então, a gente vai comentar também sobre quais são as regras para a utilização de um filme dentro de sala de aula. Eu posso pegar ali a minha senha da Netflix e compartilhar e deixar as crianças assistindo um filme? É permitido? Sim, não. Tem plataforma que sim, tem plataforma que não. Então, cada plataforma ela vai ter uma regulamentação diferente. Isso a gente vai comentar nas próximas aulas. Mas aí, voltando para o conteúdo de hoje, deixa eu só passar aqui. Antes da gente entrar, eu prometo que não vai ser muito longo, né? A discussão de hoje, para a gente não ficar nessa conversa meio chata. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com algum levantamento? Tem alguma ideia, alguma sugestão que quer compartilhar, quer falar alguma coisa? Se sim, pode abrir o microfone, pode levantar a mão, para a gente criar uma reflexão daqui, né, para entender o que cada um está levando da capacitação, se está sendo positivo, se não, se você acha que o que a gente está falando aqui está na realidade de vocês ou não. É muito difícil, a gente faz um curso, né, pensando numa realidade específica, e cada cidade que a gente passa por uma realidade muito diferente, né? A gente já passou por cidades que as professoras, né, chegaram para mim. Teve uma cidade no interior de Minas que as professoras chegaram, tipo, ó, Lucas, a gente não tem nem ventilador na sala de aula, quem dirá uma televisão, né, um projetor para a gente passar um filme. Então, a gente quer entender também essas realidades. Então, em algum momento, se alguém quiser se sentir confortável, né, pode abrir o microfone, pode levantar a mão, pode mandar aqui no chat, que a gente vai refletindo, conversando sobre isso, tá? É, então, vamos lá. Aí a gente tem uma gama muito grande de pesquisadores, né, que ali depois que a lei ela é implementada, a Adriana ela é uma das pesquisadoras que ela mais vai fazer uma leitura crítica sobre a lei do cinema na escola, e ela vai fazendo ali meio que um diagnóstico nacional, né, para entender quais são os desafios da implementação efetiva da lei no âmbito nacional. Então, hoje esses resultados são muito óbvios, mas lá para 2015, quando a lei estava completando um ano, né, já se tinha essa problemática que era a falta de capacitação, né, os docentes, eles não têm ciência da legislação, então, tipo, é importante que o Ministério, a partir do momento que vê essa legislação como uma política pública, ele também veja, ou ofereça, né, uma capacitação para isso. O acesso às produções, desde sempre, já foi sempre muito levantado como uma problemática, e a estrutura escolar, eu não conheço, né, as escolas de Redentora, mas a gente passa por várias situações, então a gente vê que tem muitas escolas que carecem dessa parte estrutural, né, infelizmente. Então, isso daqui a gente é meio que um consenso nacional, que esses três problemas são uma problemática no Brasil inteiro, né? A gente passou aqui, isso depois a gente pode compartilhar com vocês, o projeto Cine Educação, ele nasceu a partir de uma análise da aplicação da lei, que a gente fez em Passos, e Passos situado ali no sul de Minas Gerais, a gente realizou em todas as 36 escolas públicas da rede pública de educação básica regular, então 16 estaduais e 20 municipais, que a gente fez um levantamento de como que as escolas entendem, como que elas trabalham o cinema em sala de aula. A partir dessa pesquisa, né, que nasce todo essa atividade de capacitação hoje. Peraí, a Flávia está entrando aqui. Então, tá, a gente fez essa pesquisa, o que saiu dessa pesquisa? Né, 22% das escolas, elas afirmaram que não consumiam, né, que não consumiam produções brasileiras em nenhuma atividade. 47% das escolas, elas indicaram que não tinham conhecimento, nem sequer tinham existência da legislação. Isso é muito preocupante. 50% nem sabiam que existiu essa lei.
né? E aí 88,9, que é mais preocupante ainda, das escolas nunca abordou ou discutiu a lei, ou seja, muitas das escolas aqui em Passos, elas tinham ciência, né, da existência dessa lei, mas não tinham abordado, né? Então é um cenário diferente de Redentora, por exemplo, né, que a gente viu que os docentes, né, as escolas não tinham ciência da lei. Em Passos, não. Muitas escolas tinham ciência da lei, sabiam que a lei existia, mas nunca sequer tiveram interesse em abordar ou discutir essa legislação. Então, é um cenário diferente do que a gente vê hoje. É, então, o cinema como texto, a gente já vai entrar num contexto do curso, né, um pouco mais complexo, né? É, Então, a gente entende o cinema, né, o cinema, alguns pesquisadores vão falar que o cinema, ele tem que ser considerado como um produto cultural que tem uma linguagem própria, né, é diferente da literatura, né, que tem seus códigos, seus significados. Então, ensinar, tem um pesquisador que a gente estuda no programa de pós-graduação em artes visuais, né, que ele fala que a análise crítica de um filme, ela nasce do ponto que a gente percebe o filme como um documento, que ele precisa ser analisado, né? Então, ali a gente precisa questionar aquele documento, né? Não só como um reflexo da realidade. Então, é crucial que para a formação de um olhar crítico a gente tenha uma visão ampla do filme. Por que é importante a gente fomentar essa criticidade do filme, né? Se saber ler um filme significa não só assistir, mas também analisar a construção, analisar o contexto, né? Então, aqui a gente já vai falar como que o docente ele tem esse poder de ajudar os alunos a desenvolver essa visão crítica em relação ao filme e estimular essa reflexão sobre as mensagens, sobre as intenções, né, que o filme está falando. Então, a leitura do filme, né, ela não vai se restringir só ao que tá sendo jogado ali na tela, né, ela vai incluir a capacidade de compreender as formas de expressão, a gente compreender as imagens, né, então, quando a gente fala de um filme, um filme, a gente leva para discussão, né? A gente tem também um projeto de cineclube que a gente realiza na Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Que a gente faz um momento de reflexão, de uma análise do sentido de produção do filme. Obviamente, né? Essa discussão mais engessada, mais grossa, às vezes a gente não consegue levar para um público menor, para o ensino fundamental, mas às vezes no ensino médio a gente consegue trabalhar melhor entender o que está por trás daquele filme, né? Como que é a produção daquele filme? Esse filme ele foi feito em que contexto, em que realidade, né? Por quê? Aí a gente vai falar, né, da natureza e a farsa do cinema. Todo filme, se ele pode ser ficção, ele pode ser documentário, ele pode ser o que for. Ele é um resultado de um conjunto de escolhas feitas por uma equipe de diretor, de roteirista, de produtor, de uma gama de profissionais ali que estão envolvidos naquela produção. Não, então, essas escolhas, né, do filme, ela vai refletir os interesses comerciais, os interesses ideológicos, os interesses estéticos, né, do filme. Então, a gente entra, né, quando a gente fala de interpretação crítica, né, exibir o filme em sala de aula, é importante que os alunos entendam que a percepção da realidade que o filme oferece, muitas das vezes, ela é uma construção, é uma realidade construída. Então, por isso que a gente volta naquilo que aquela professora tinha falado, o filme só por si só, ele não tem efeito. E ele pode até ter um efeito, mas não pode ser o efeito que a gente busca, né? É importante ter essa percepção que a cinematografia, né, ela é uma realidade inventada. E quando a gente fala a farsa do cinema, né, a gente parte de uma premissa básica que o cinema é uma construção que busca parecer verdadeiro durante a projeção. Então, muitas vezes o espectador, né, se não tiver essa reflexão crítica, essa interpretação, a gente vai aceitar, né, aquela construção da realidade sem questionar. Então, ali não houve um senso crítico sobre o que foi passado.
né, subjetividade das imagens, né, a história, as histórias, né, as imagens, tudo que foi apresentado é um resultado de decisões ali influenciadas e subjetivas para quem criou e para quem definiu o público-alvo. Então, a compreensão dessa subjetividade também é fundamental para essa análise crítica. Lembrando que essa análise crítica, né, é muito mais complexo a gente levar uma análise crítica para o público infantil, por isso que a gente vai falar na próxima semana um pouco mais denso, né, como que a gente consegue fazer essa análise no público infantil. Eu não sei se todos que estão aqui assistindo são professores do infantil ou é uma turma misturada, né, depois vocês podiam comentar isso para a gente conseguir entender a realidade dos estudantes que vocês estão trabalhando. Aí, no sentido de documentários, alguém falou de documentário, né? Análise de documentário, assistir um documentário sobre um tema, é importante que os alunos compreendam que ele também é um produto de escolhas deliberadas, né? Que ele vai refletir uma perspectiva específica. Então, um documentário, por mais que ele é uma reflexão da realidade, né? É importante que os estudantes sejam incentivados a discutir por que aquelas escolhas foram colocadas na tela daquela forma, né? O que foi incluído, o que foi excluído da realidade, que não foi passado, por que isso, né, influenciou na narrativa que foi colocado na tela. Então, aí nesse momento, né, é aí que vai entrar a discussão, né, que a gente fala do cinema como uma ferramenta educativa, mas essa abordagem crítica do cinema que vai ser o essencial para conseguir desenvolver as habilidades de análise dos alunos. Então, aí a gente já está passando de um ponto que ele vai além do objetivo da lei, da legislação, né? A legislação, ela surge como uma forma, né, de fomento na distribuição, a gente só quer formar um público interessado, mas o cinema ele pode ir muito mais além disso, né? A gente vai falar não vamos se alongar muito, a gente vai falar um pouco mais como que a gente consegue levantar esses pontos de discussões dentro da sala de aula. Aí, nos próximos encontros, a gente vai falar como que a gente consegue organizar, né, as montagens de cineclube. Eu vou trazer alguns exemplos, se eu não me engano, acho que é em Sobral, no Ceará, que eles fizeram um formato de cineclube bem bacana. Tem um também no interior de São Paulo, que um grupo de professores, eles montaram um formato de cineclube bimestral, que eles realizam com os alunos. Então, eu vou trazer no próximo encontro né, um modelo ali, vários modelos e exemplos de onde a gente onde foi feito nessa utilização do cinema, de uma forma, às vezes, diferente do convencional, de só pegar lá e passar um filme. Gente, eu falei muito, né? Praticamente meia hora ali aí sem parar. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer complementar alguma coisa do que foi falado aqui? Alguém tem alguma sugestão, alguma reflexão? Alexandre, Francine, Patrícia, Cristiane, Zuclei, Roseli, alguém ficou com alguma dúvida? Sim, não? Lembrando, gente, que a ideia, né, é que vocês tragam a realidade de vocês, para a gente conseguir complementar e incluir isso no curso, né? Sim, alguém quer comentar algo? Eu vou mandar aqui no grupo, né? Quem estiver assistindo e não respondeu aquele nosso formulário de ontem, né, responde aquele formulário, né, por mais que seja atrasado, né, a partir daqueles dados que a gente vai estar fazendo a certificação e que a gente vai conseguir ter dados para a gente coletar e melhorar, né, e trazer outras perspectivas do curso para vocês. Eu vou mandar no grupo e também no nosso chat aqui, uma listinha de presença, só para eu saber quem está aqui hoje assistindo, né, para a gente depois conseguir certificar todos que participaram aqui. No formulário, o formulário de ontem, a gente colocou um campo escrito empresa,
né, cargo e empresa. Muitas pessoas colocaram prefeitura. Vocês podem colocar o nome da escola, né? Nessa parte empresa, eu vou pedir até para o pessoal colocar aqui escola, para a gente saber quais são as escolas que estão presentes aqui na capacitação de hoje, tá? Deixa eu pegar o link, eu vou compartilhar aqui no nosso chat e no nosso grupo também. Espera aí, só um minutinho. Aí aqui eu já compartilho com todos. Eu vou deixar ela até fixada aqui também, né? Todos conseguem visualizar o formulário da lista de presença? Se ele não estiver funcionando, né? Porque o de ontem ele não estava funcionando. O de ontem a gente ficou sabendo que não estava funcionando só depois que ele já estava no ar. Alguém quer compartilhar algo, gente? A gente pode estar encerrando a conversa por aqui. Como eu falei, né, seriam encontros bem rapidinhos, e aí na próxima semana, a gente volta só na segunda e na terça que vem, a gente vai falar um pouco mais específico, então aí a gente vai falar de uma forma mais prática, de como que a gente realmente pode utilizar o cinema em sala de aula, e a gente vai falar dessas estratégias de acordo com cada disciplina. Então, ali eu vou ter várias listinhas, né, no catálogo que a gente trouxe, né, tanto de distribuição por temática, quanto de distribuição por períodos, né, por turmas, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quanto por classificação indicativa e também por disciplina. Então, ali, aí, o curso a gente consegue visualizar mais na prática, né, com o que a gente consegue estar utilizando o cinema em sala de aula. Se ninguém tiver alguma dúvida, né, se tiver depois pode mandar no nosso grupo, senão a gente vai encerrando por aqui, tá? Tudo certo? Alguém ficou com alguma dúvida? Sim, não, tá? A lista de presença já está online. Responda a nossa listinha, gente. Eu vejo que tem poucas pessoas respondendo a lista, mas ela é essencial para que a gente depois consiga certificar todos vocês, tá? Só lembrando aqui também, deixa eu só voltar aqui na tela, antes da gente poder, aqui, do laboratório de criar. É, Sigam o trabalho do Laboratório de Criar, entrem lá na nossa página, vejam outros projetos que a gente tem realizado também, a gente realiza projetos presenciais, né, como a gente está aqui no online, às vezes fica difícil ilustrar tudo que a gente faz aqui. Então, eu estou assistindo a aula de hoje, quero fazer um story, pode marcar a gente lá também, conheça o nosso trabalho, que a gente realiza esse trabalho de formação audiovisual em outras cidades também. A gente realiza atividades presenciais, a gente realiza atividades com crianças. Entrem lá na nossa página e pode seguir, pode comentar, pode compartilhar uma história marcando a gente, tá bom? Gente, vamos encerrando por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, o grupo vai estar sempre aberto, né, para quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, né, ficou com algum conteúdo que não fez muito sentido, o nosso grupo, ele vai estar lá aberto para poder dialogar com vocês, tá bom? Então, a gente vai encerrando por aqui. Até semana que vem, viu, gente? Tchau, tchau.